Boa noite. Educar os filhos nos dias atuais é um desafio? Existe uma fórmula? E a lei da palmada é necessária? O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 28 anos em 2018. Vamos saber a opinião dos nossos entrevistados. Isso e muito mais agora no Jornal da UFO. Existe fórmula ou regras definitivas sobre o que é certo e errado na criação dos filhos? Vamos ver mais na reportagem. Esse aí de olho no trenzinho de ferro é o Romeu. Aos 2 anos e 9 meses de idade, ele já coleciona algumas experiências. Acredito que a prioridade é o máximo de contato comigo, com o pai dele, a família, a gente apresentar experiências para o Romeu, não só coisas materiais que existem, são necessárias, mas experiências, viagens, passeios, brincadeiras. Eu acho que, dentre muitas, esta é uma das prioridades que a gente tem na criação dele. A criação do Romeu é parceria entre a mãe, Fernanda, e o pai, Odirley. Quando ele nasceu, e eu amamentava exclusivamente, ele mamou até 2 anos e 2 meses, só a única coisa que eu fazia que o meu marido não fazia era amamentar, que não tem como. Mas o resto tudo ele fazia. Até hoje é assim. Hoje eu vou levá-lo na escola, mas ontem foi ele que levou. E por aí vai. Só que o Romeu, eu acho que é uma coisa que é meio subjetiva. Ele geralmente gosta de brincar mais com meu marido, e ele gosta mais de dormir no meu colo, ele gosta de estar acalentado mais comigo e se divertir com o pai dele. Porque o pai dele é muito divertido, um parceirão, um paizão. E é isso, mas não tem divisão específica para isso aqui não. Romeu começou a ir para a escola com 1 ano e 3 meses e surpreende mostrando que já aprendeu por lá. A relação com a escola é boa, eu acho que é muito importante isso. Cada mãe conduz de uma forma, eu não julgo. Tenho amigas que mantêm os filhos ainda em casa com 2 anos e dá tudo super certo. Para mim foi uma necessidade, porque eu trabalhava num horário que eu não tinha como ficar com ele. Hoje eu não estou trabalhando oficialmente, mas ele continua indo na escola porque eu já tenho um esquema. Mas foi bom pela questão da socialização. Hoje ele aprende coisas. Esses dias ele apareceu aqui em casa, viu uma coisa azul e falou, Blue. Não fui eu que ensinei. Um dia ele começou a contar, eu fiquei parada, ele contou até 13. Não fui eu que ensinei. Eu até me emocionei com isso. Então, ele aprende coisas que eu não sei, eu não teria condições de ensinar como uma profissional, uma pedagoga. E a socialização, e ele tem atividades de alimentação e experiências, que é uma coisa que eu gosto muito, muito diferentes todos os dias. Então, para mim, é uma prioridade. Enquanto pequeno descobre coisas novas na escola e em casa, os pais também aprendem o melhor jeito de cuidar. Afinal, na criação de filhos não existe fórmula nem receita. Olha, eu vou te falar uma coisa, 2 anos é complicado. Cada fase tem seu bônus e seu ônus, seu desafio, mas ele está com 2 anos e 9 meses hoje. Ele já fala, ainda com a linguagem dele, que é bem engraçado e peculiar, e a gente entende e aceita. Mas ele tem comportamentos agora, vontades próprias, ele entende as coisas, o que é, o que não pode, como as coisas têm que ser, e nem sempre ele obedece, como toda criança, não é uma coisa exclusiva do Romeu, né? Então é um desafio, sempre a gente está tentando fazer com que ele já seja educado agora, sempre também com leveza, não precisa fazer com que o menino vire um robô, ele é uma criança de 2 anos, ele não é uma criança de 10 anos. Mas é desafiante, tem dias, sou muito sincera, tem dias que é enlouquecedor, mas dá certo, porque eu acho que o Romeu, ele é uma criança muito tranquila e ele é muito inteligente. Sou coruja, mas eu acho ele muito inteligente. Bom, e para falar sobre criação dos filhos, a gente recebe hoje aqui no Jornal da UFO o psicólogo Silvio Salles. Boa noite, Silvio. Boa noite. E a psicóloga Marina Rodrigues. Boa noite, Marina. Boa noite. Obrigado pela participação de vocês. Bom, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que vocês explicassem se hoje em dia tem dificuldade, é mais difícil a criação dos filhos, como que é essa questão? Eu tenho ideia que ao mesmo tempo que é mais fácil, também se torna mais difícil. Porque a partir do momento que a gente tem mais possibilidades, tanto de recursos quanto de orientação, também tem mais dificuldade para poder escolher. Então, essa questão se é mais fácil, se é mais difícil, é complicado. Ao mesmo tempo, penso que na criação dos filhos, é sempre difícil a gente poder escolher o caminho mais certo, que tem que pensar em todas as possibilidades, isso é muito difícil.
E para você, Marina? É interessante observar, né? A mudança da forma de criar os filhos. As gerações que vieram antes de nós tinham uma visão diferente, uma participação diferente na vida dos filhos. Interessante essa reportagem mostrar a ideia de estar o pai e a mãe presentes, né? Estarem ali buscando as melhores formas de educar, de estar trazendo estratégias, de estar fazendo essa parceria mesmo. Se antigamente ficava mais, era com a mãe estava mais em casa, às vezes era com a avó e a mãe. O pai, ele vem trazendo mais não só interesse, né, mas proximidade dessa vida familiar e vem aprendendo também os desafios da parentalidade, né, o que ele pode fazer diferente, isso de estar próximo, de estar favorecendo tanto a autoestima da criança, de estar entendendo cada fase do desenvolvimento, isso é muito importante. Então, como o Silvio disse, tem as partes difíceis, que é hoje, né? Há uma configuração familiar em que o pai e a mãe trabalham fora, fica muito tempo com a escola também tem um papel importante nessa educação, mas também tem a parte positiva de estar todo mundo muito mais envolvido nessa criação, de estar buscando estratégias, buscando falar sobre isso, estudar até, né, cursos e tudo mais. Isso é um movimento, né, para criar o filho. Não tem fórmula, não tem jeito. E a grande questão que eu gosto sempre de falar, né, quando eu converso com pais, quando eu estou tratando desse assunto, não tem fórmula e dá trabalho mesmo. Não tem jeito. A partir do momento que uma família resolve, né, ter um filho, gerar uma criança, ela vai necessitar de habilidade, fases de desenvolvimento da criança, e eu gosto sempre da ideia de, a mãe teve uma fala ali, né, é desesperador em alguns momentos, e é mesmo. Então os pais, eles precisam se cuidar, eles precisam estar de olho, que tipo de pai eu quero ser, que tipo de mãe eu quero ser para essa criança que está ali. E Silvio, você acha que os pais de hoje em dia, os novos pais, se inspiram nos pais mesmo, nos avós? Tem essa inspiração para poder criar os filhos? Eu tenho a ideia que o primeiro modelo que a gente tem para poder criar os nossos filhos são as nossas experiências, os nossos pais. Mas ao mesmo tempo a gente sempre tenta inovar, porque são outros cenários, são outras possibilidades hoje em dia. E você, o que você acha, Marina? Não tem como, né? Acaba que algumas coisas a gente aprende, né? A base familiar daquilo que a gente aprende, do que é dito para nós, de como criar filhos, vem das nossas gerações passadas aí. Mas é sempre bom a ideia de estar parando para pensar o que eu quero repetir e o que eu não quero. Às vezes repete sem querer, mas vamos atrás daquilo que de fato faz sentido, porque a geração de agora, ela tem necessidades diferentes das gerações passadas, né? Os próprios estímulos de hoje em dia são diferentes dos estímulos que as crianças tinham antigamente, desde a tecnologia, né? Antigamente era mais criado na rua, mais solto, com menos riscos. Hoje vem modificando esses padrões de convívio mesmo, de estabelecimento até de vínculo. Então, sempre esse balanço do que é importante repetir, de valores, de tradição de cada família, mas também está pensando na importância de estar inovando, de estar buscando o que realmente aquelas crianças estão precisando. A Marina falou de valores. Existe uma idade certa para a criança aprender esses valores que é passado de pai para filho? Eu tenho ideia que a gente vai aprendendo os valores desde sempre. Porque boa parte do que a gente se torna não é de forma direta que a gente vai aprendendo. É tanto através da observação quanto das vivências que a gente tem. E com relação à idade certa, acho que a gente tem que ir mais pelo que a demanda da criança, que ela vê através tanto das correções quanto dos exemplos, dessa interação que tem entre o pai e a criança, que é diferente para cada idade que se tem. E a tecnologia nisso afeta? Bastante. Bastante? Sim, hoje em dia a geração inserida dentro da tecnologia. Hoje em dia quem não tem, né? Um celular à mão, um celular, um computador, videogame, as crianças estão muito dentro desse contexto, não dá para negar a importância disso. Só que a gente precisa pensar no outro lado, no lado do excesso. A gente pode pensar no que seria o outro lado prejudicial, de estar trazendo para dentro dessas famílias algo que possa estar atrapalhando a comunicação entre os filhos. Então, quando a gente fala dessa geração de hoje, que trabalha demais, né? O pai e a mãe chegam cansados em casa, o que quer? Quer sentar, atualizar ali as redes sociais, ou tá no computador, ou tá na televisão, e acaba se perdendo um pouco. A questão do vínculo, do olho no olho, o tempo de qualidade ali com o filho, sem a tecnologia. Eu já vi muitos casos, né? A mídia tem mostrado
os filhos reclamando, né? Pai, mãe, olha para mim, né? Estão ali conversando, meu filho, o que você está falando? Só que está conectado em outra dimensão. Isso acaba atrapalhando o convívio familiar, acaba atrapalhando esses valores que vocês estão comentando aí, né? Que passa a ser uma forma de tanto deixando de lado um pouquinho a educação do filho. Cara, que eu tô ali no celular, eu dou um tablet para ele, eu dou um videogame, eu não preciso estar preocupado com a birra que ele tá dando. Eu posso simplesmente mascarar aquilo através da tecnologia. Ele vai parar de chorar. Ele vai distrair, né? Ele vai ficar entretido. Ele vai deixar eu descansar, ele vai deixar eu cuidar das tarefas que eu tenho que cuidar dentro de casa, mas acaba se perdendo muitas coisas com isso também. Uhum. E Silvio, qual é a melhor maneira, usando a tecnologia, a favor da criação do pai com o filho? Tem uma maneira? Acho que essa é uma pergunta muito difícil. Eu tenho ideia que a tecnologia em si, ela não é um problema. O problema é o uso que a gente faz dela. Como a minha colega disse, eu estou usando a tecnologia para poder incrementar, para poder aumentar esse alcance que eu tenho, a potência que aquela criança tem, eu estou usando para facilitar o meu trabalho, para facilitar todo aquele trabalho, aquela demanda que a criança exige da gente. Se na hora de comer eu estou usando a TV, o desenho, para que o meu bebezinho vá lá e come e não me dê trabalho, ou eu estou usando aquilo para que ele tenha acesso a uma coisa que seja uma exemplificação de algo que eu quero mostrar para ele. Que depende do qual, dentro de você, para que você está usando aquilo. Isso vai depender do pai, né? Sim, porque o pai é que é o adulto, ele é que tem que decidir como as coisas são feitas, o que aquilo ajuda, ele que tem que tomar autoridade para si. E qual que é o limite? Está usando a tecnologia, o pai entregou o tablet para o filho, qual que é o limite? A hora que o filho deve usar, tem um limite? Existe? Então, existem pesquisas sobre isso, né? Que dizem, tanto tempo, se tem 2 anos, fica 2 horas, tem 3 anos, fica 3 horas. Eu não gosto dessa questão da quantificação, né? Eu gosto da ideia seguinte, tá funcionando? Tá sendo benéfico para todo mundo que está ali envolvido? Porque quando a gente fala no uso da tecnologia, a gente precisa entrar numa outra questão, que é da segurança com o uso da tecnologia. Então, precisa ter esse acompanhamento. O que a criança está vendo ali? O que ela está tendo acesso? A gente vê hoje muito essa realidade de YouTube, né? De vídeos em que pessoas famosas postam vídeos aí que acabam influenciando as crianças de uma forma muito fácil também, né? Sim, às vezes a criança, já vi caso, a criança digitou um nome inocente ali no Google que não tinha nada a ver, aparece conteúdos inadequados, direciona para outras situações ali que os pais provavelmente, né, claramente não têm interesse de estar mostrando para o filho. Então, esse acompanhamento ele é fundamental. Então, a gente pensa tanto no excesso, pensa no acompanhamento, e pensa também nos benefícios que isso está trazendo para a criança. Se ele é usado, como o Silvio falou, como um recurso para estar distraindo, é só isso. É a única fonte de prazer que está sendo dada para essa criança. Outra realidade que a gente vê muito isso, né? As crianças deixam de aprender a se divertir, não se diverte com o outro, se diverte ali no videogame, se diverte ali nas redes sociais. O problema está na rede social, no videogame? Não. Está naquela ser a única fonte de prazer que aquela criança acaba encontrando. Isso traz vários prejuízos, porque a criança deixa de querer viver a vida aqui fora, deixa de encontrar prazer nessa vida que está aqui. Isso é onde entram os perigos aí para as questões que a gente vai vendo que vão acontecendo ao longo da vida desse ser humano, né? Porque pode aparecer lá na frente, numa adolescência, numa vida adulta. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa já em uma criança isolada, sozinha, que não está brincando, não está tendo convívio social. Hoje em dia, vocês, como psicólogos, vocês estão vendo essas crianças irem ao psicólogo para poder tratar essa solidão que pode se tornar uma depressão? Sim, e não só a solidão propriamente dita, como eu disse, a questão do não saber buscar prazer em outros recursos, mas também não aprender a lidar com os problemas do dia a dia. Então é aquela criança que aprende o que ela aprende ali no videogame? Que se eu perder uma vida, logo depois eu tenho outra, né? Eu tenho sempre novas tentativas, eu não tenho conflito, eu não tenho perder. Antigamente até tinha nos videogames antigos, hoje não tem mais. Então eu sempre tenho outra chance, sempre tenho outro jeito de lidar, de ter aquele acesso àquilo ali. Quando eu venho para a vida real, onde o coleguinha discorda de mim, onde o colega pega o meu brinquedo, onde eu tenho que me disciplinar para prestar atenção numa aula, eu não consigo lidar, porque aquilo ali não faz parte do meu cotidiano, para quem está ali no excesso do videogame, da realidade virtual. Quando chega na vida real, acabam surgindo os problemas que a criança não sabe lidar.
Silvio, você concorda? Tem essa visão também? Eu concordo em vários pontos. Eu tenho ideia que essa questão da tecnologia, ela dificulta muito a questão da aprendizagem, que eu acho que é uma coisa que a gente aprende muito, que é a tolerância à frustração. Que quando você tem lá e tem um recurso que não deixa você ser frustrado, que é coisa imediata, que não tem o tempo, que não tem espera, que não tem a frustração, a dor daquele momento, fica muito difícil quando chega lá na frente você aprender isso depois. Na hora que você está interagindo com as pessoas, na hora que você vai para a realidade em si. Fica muito complicado. É complicado, né? Agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. O dia amanhece com sol em Uberlândia, mas a chuva pode aparecer na parte da tarde. Mínima de 21 graus e máxima de 32. Possibilidade de chuva também em Patos de Minas, mas o sol deve aparecer. A mínima fica 21 graus e a máxima 32. Em Monte Carmelo, há variação de nebulosidade, mas não chove. A máxima é de 32 graus e a mínima 20. Em Tuiutaba, previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 21 e 33 graus. Em Araxá, manhã ensolarada e chuva à tarde. Mínima 19 graus e máxima de 31. Esse fim de semana tem encontro sobre abelhas. Já já você vai saber mais. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa. E se você quiser participar, mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp 99639-7880. Voltamos já. Estamos de volta e nesta edição falamos sobre educação de filhos. E agora você vai saber mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 28 anos em 2018. O ECA assegura direitos fundamentais de quem ainda não completou maioridade. Nossa equipe de reportagem conversou com uma advogada para a gente entender melhor sobre o ECA. Ela falou também sobre a Lei da Palmada. Olá a todos que assistem o Jornal da UFO. O ECA é uma maneira de assegurar direitos e proteção a crianças e adolescentes aqui no Brasil. Para entender melhor, eu converso com a Vilma Rosa, ela é advogada. Vilma, primeiro vamos começar com os pontos-chave do ECA. O que ele prevê assim, de principal? Primeiramente, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele veio justamente para garantir direitos da criança. Direito à educação, direito à saúde, direito à criação em uma família organizada e todos os direitos inerentes, né, à pessoa humana e mais especificamente do menor, que é aquele que na verdade é o carente, é aquele que carece de maior atenção e proteção do Estado. E o ECA completou 28 anos, né, agora em 2018. Como você vê a importância desse tipo de estatuto, de maneira de assegurar esses direitos para as crianças? Veja bem, a sociedade hoje está vivendo um momento, de certa forma, conturbado, onde que os valores da família estão, de certa forma, mudados, né? A família tradicional já está praticamente substituída por uma família moderna. Mas, mesmo assim, nós temos que observar que os direitos da criança, ele é inerente a toda criança. O direito de viver com dignidade, ter a sua vida preservada, a sua integridade física, o seu alimento garantido e o direito de conviver em família, de preferência uma família organizada, até porque se a família for desorganizada, consequentemente a criança pode até ser retirada desse seio familiar quando essa convivência familiar não lhe é, de certa forma, conveniente ou até prejudicial. E Vilma, a gente tem uma lei recente, que é a Lei da Palmada, né? O que prevê a Lei da Palmada? Como é a punição para quem se enquadra em algum tipo de ação que a lei prevê que seja errado? Veja bem, a Lei da Palmada, ela foi criada em 2014, é mais como a especificação daquilo que já continha no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal e na Convenção da Criança e do Adolescente da ONU. Ela veio mais no sentido de esclarecer que nenhuma criança pode ser submetida a uma agressão física ou psicológica, né, essa agressão física que lhe venha causar uma lesão corporal.
Tá? E quando isso acontece de uma criança ser lesada, logicamente o agressor, que geralmente na questão da educação pode ser em casa os pais, ele deve ser denunciado e encaminhado, né, ao Conselho Tutelar, onde que ele vai receber, inclusive dependendo do caso, orientação psicológica, encaminhamento e, dependendo do caso, encaminhamento até a justiça para retirada da criança do seio familiar. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Bom, agora eu vou trazer o assunto para os nossos entrevistados e começando com a Marina, a lei da palmada. É necessária ou não? Primeiro a gente precisa começar a pensar, né? A palmada, ela é necessária? Claro que a gente tem aí essas discussões, as gerações passadas, elas tinham mais essa questão do bater, do reeducar através da agressão. Por quê? Porque de fato funciona. A criança para de emitir aquele comportamento que o adulto não quer, né? Então, se ela está proibida daquilo, a partir do momento que ela recebe uma punição física, ela para. Só que a gente precisa pensar nas consequências a longo prazo. Como que essa criança, que mensagem que essa criança recebe quando ela recebe essa agressão física, né? Então, a mensagem que ela recebe é: aquele que deveria me dar carinho, me dar amor, o que está fazendo? Está me causando dor. Então, isso pode trazer grandes prejuízos, tanto na autoestima, na visão que a criança tem de si mesma. Ela acaba recebendo a mensagem: essa pessoa não gosta de mim. E a partir daí, uma série de consequências surgem. Então, quando a gente imagina essas questões, né, da lei da palmada, quando isso toma uma dimensão maior, é justamente parando para pensar que essas crianças, elas precisam ser protegidas. A criança precisa ser protegida quando aqueles que estão perto dela não conseguem fazer isso. Então, por isso a gente pensa nas questões legais que precisam entrar para poder dar base para essa criança que não tem condições de se defender sozinha, e que de fato está recebendo métodos, não digo nem adequados ou inadequados, mas que não estão causando o benefício que poderia estar causando, no sentido de estar estabelecendo vínculo, de estar formando a autoestima dessa criança, porque o objetivo deveria ser educar, não só punir. A palmada, ela vem só para punir aquele comportamento específico. Mas e o todo? O que se quer dessa criança? O que de fato o pai está ensinando com aquela palmada? Será que ele está descontando uma raiva naquela situação? Ou será que ele está com aquele objetivo: estou batendo porque estou te educando? Normalmente não é bem assim. A palmada, ela vem carregada dessa carga de raiva, às vezes até por questões de estresse que o pai ou a mãe estão vivendo, acabam descontando na criança. Essa, sim, é a questão onde a gente deve pensar nas questões legais e tudo mais, dentro até da questão de buscar estratégias mais eficientes, que possam estar trazendo os benefícios que todo mundo quer, né? Os pais, no final das contas, eles estão querendo educar os filhos, estão querendo o melhor, mas nem sempre sabem a melhor forma de fazer isso. Então, além da lei da palmada que seja interessante também orientações para esses pais. E as consequências disso, Silvio? Quando uma palmada acaba marcando uma criança? Eu tenho uma ideia que, dependendo da ação que o adulto faz, pode ser muito prejudicial para a criança, assim, pegando um gancho na questão da motivação que o pai pode ter. Porque eu tenho ideia que a partir do momento onde o pai tem o intuito de se vingar daquela raiva que a criança fez quando estava sendo malcriada, é de vingança e não de educar, de ensinar para ela que aquilo pode ser prejudicial para ela mesma, tem consequências muito danosas, que vai variar de criança para criança, da tolerância da criança para aquele momento e da intensidade da agressão que foi. Que eu tenho até um sentimento de que a lei da palmada veio para isso, para inibir que essa violência possa se tornar danosa para a criança, porque pode ser que fique descontrolada essa agressão e seja só danosa. E que é uma coisa que mexe muito com a gente, né? A questão dos limites, ainda mais para colocar limites nas crianças, que antes a questão do limite era muito bem estabelecida, era na questão da autoridade brutal, e que agora isso está confuso, está na penumbra, tanto que eu vejo muitas vezes os pais indo para a questão de aterrorizar o filho para que ele faça o que eles precisam, e não de tentar ensinar ele a lidar com a frustração, com o limite, com a perda, e que ele respeite os pais pela autoridade, não pelo terror. E quando o pai tenta educar o filho falando assim: eu fiquei triste porque você fez isso?
tem também um limite para poder falar isso com o filho? Olha, eu tenho uma ideia que isso é terrível, porque o que o pai está fazendo é mobilizando culpa na criança. E ele está jogando responsabilidade gigante. Olha como o pai ficou frágil perto dessa criança. Porque uma coisa pequena que ele fez destruiu o pai. Fez com que ele ficasse triste, que o amor que o pai tinha para aquela criança foi abalado por algo que ela fez. Isso é terrível. Eu penso que é uma péssima maneira de educar esse caminho. Que o pai tem que ser... Ele tem que ser o lado forte. E que, dependendo da idade da criança, é impossível que a gente espere que ela tenha uma reação espontânea para conter os próprios impulsos. Que a gente, adulto, tem que ser responsável por isso mesmo. E a criança já vai crescer com a consciência pesada. Claro, e com a ideia de que o amor do pai é condicional, né? Ele depende do meu comportamento. Eu vou ficar triste ou eu vou gostar mais de você ou menos de você se você fizer determinada coisa para mim ou se você deixar de fazer. Isso é perigoso, né? A criança aprende, então, a quase que ser manipulada por essa realidade. Então eu vou agir não pela autoridade do meu pai, não porque eu respeito ele, eu admiro o que ele está querendo para mim, mas pela relação de culpa, pela relação que não é provavelmente o que os pais buscam, né? Dentro dessa educação. E quando uma criança começa a criar uma personalidade, a ter uma personalidade, tem uma idade certa? Então, a gente diz dentro da psicologia que a criança, ela já, desde o ventre da mãe, ela já recebe estímulos, né? Sejam dentro das emoções que a mãe passa, dentro do contexto em que aquela criança surge naquela família, se às vezes é uma gravidez mais tumultuada ou mais tranquila, ela já vai recebendo estímulos ali dentro. A partir do momento que ela nasce, a gente tem um termo na psicologia que é o temperamento. Eles vêm com alguns traços aí já inatos da criança. Então, desde aquela criança que é mais chorosa, é mais nervosa, ou é mais quietinha, vem com algumas características. Só que essa não é a base principal da personalidade. A grande porcentagem aí do que é absorvido pela criança vem depois que ela nasce, dentro das relações que ela vai estabelecendo com as pessoas ao redor dela. Então, ela vai recebendo aí do mundo, quem está cuidando de mim é carinhoso, ou então não, quem está cuidando de mim é agressivo, quem está cuidando de mim me traz situações de ansiedade. Então, ela vai já absorvendo desde os primeiros minutos de vida o que é que esse mundo está mostrando para ela. E a partir daí, dessa vivência com o mundo ao redor, é que ela vai formando a própria personalidade, o jeito de ser, de ver o mundo, de ver a si mesma. Bom, agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa. Nessa sexta-feira começa a 12ª edição do Encontro sobre Abelhas. O evento vai reunir pesquisadores nacionais e internacionais. A repórter Isabela Rodrigues tem mais detalhes. O 12º Encontro sobre Abelhas acontece pela primeira vez aqui na UFO e começa amanhã. Quem tem mais informações para a gente é a professora Solange, que é uma das organizadoras. Professora, qual que é a programação desse evento? Bom, o evento consta de 12 simpósios, com a participação de 48 palestrantes, né, pesquisadores. São 5 palestras plenárias. Além disso, nós teremos também a apresentação de trabalhos na forma de pôsteres e comunicações orais, feitas principalmente por alunos de pós-graduação e jovens pesquisadores. E tem 2 homenagens também previstas para acontecer, né? Sim, 2 grandes estudiosos com abelhas, o professor Dr. Warwick Kerr, né, falecido recentemente, e o professor João Maria Franco de Camargo, tá? Ambos grandes cientistas, né, e que nós perdemos e vamos homenagear nesse encontro. E qual que é a importância para a UFO da gente ter um evento como esse aqui, esse ano? É muito importante. O Encontro sobre Abelhas, ele é um evento muito tradicional, ele se iniciou em 1994, então estamos na 12ª edição, sempre ocorreu em Ribeirão Preto e agora nós temos a honra, né, e a satisfação de realizar esse encontro aqui em Uberlândia e aqui na UFO, né, isso é muito importante para nós. E ainda dá tempo de se inscrever, quem tiver interesse, né? Sim, com certeza. É só acessar o site do encontro e fazer a sua inscrição. Nós vamos receber inscrições, inclusive, durante o evento, tá? Então, esperamos aí quem tem interesse, né, nas abelhas que participem. Obrigada pelas informações, Solange. Obrigada. Lembrando, então, que o último dia do evento é nesse domingo. Isabela Rodrigues para o Jornal da UFO. Bom, e o nosso jornal sobre criação dos filhos fica por aqui, mas primeiro eu quero agradecer a presença da Marina Rodrigues. Muito obrigado, Marina. Obrigada pelo convite. E também do Silvio Salles. Muito obrigado pela participação, Silvio. Obrigado, eu que agradeço. Bom, o nosso jornal fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal Minas, 2ª edição. Uma boa noite.